do Inter que paparique quem quiser. Agora, eu não vou mudar o meu viés, a minha leitura jornalística, e os meus colegas imagino que pensem como eu, por conta do descontentamento do treinador, seja quem for o treinador, seja o tamanho, porque ali o Renato não é o ídolo, ali o Renato é o técnico. A gente não critica ele como ídolo, a gente critica ele como no desenvolvimento da sua profissão, da sua atividade para a qual ele é contratado, treinador do Grêmio. Então, assim, a gente não muda. E como a gente sempre teve essa liberdade, já na Bandeirantes a gente tinha essa liberdade, e agora no Debate Raiz a gente fica ainda mais à vontade, porque é o nosso negócio e a gente dá liberdade para os profissionais que trabalham conosco, claro que desde que ninguém afronte o bom senso, afronte... Uma coisa é tu passar um sinal laranja, vermelho, eventualmente, e a gente passa toda hora, isso é verdade, mas desde que ninguém afronte bom senso, cometa atitude criminosa, as pessoas têm liberdade para opinar, e o Renato para rebater lá como ele faz. Então, eu acho que tá tudo no seu lugar. Eu até sinto saudade dele, viu? Renato da audiência. Sério? Né? Ele dá audiência? O Renato, da audiência, da Alessandro, o Maicon, esses caras dão audiência, né? Esses caras, porque eventualmente falam demais, né? Eventualmente se passam, né? E são caras muito representativos, né? O Maicon, o da Alessandro, o Renato, o Cudê, então, que falava de bobagem. Nossa Senhora. E essa história de que vocês foram convidados realmente para ir para o sala de redação, é uma negociação, é um convite assim solto ou foi uma negociação onde vocês sentaram numa mesa, foi colocado um projeto para vocês? Isso é real? É real. Quando vaza a informação de que eu vou sair da Band, vaza num site nacional, eu recebo um aviso primeiro de um amigo. Alguns eu não vou dar nome aqui, mas de um amigo da RBS dizendo, olha, eles vão te ligar, eles querem que tu venha pra cá. Já tinha vazado que a RBS estava... Mas quem são eles? Não, esse é um amigo profissional da RBS. Esse é um amigo que trabalha lá dentro. Olha, eles vão te ligar e tal. E aí eu fui pra Argentina e me ligaram realmente um diretor, o Thiago Cirqueira, o mineiro, me ligou, e nós tomamos um café e conversamos. Eu, ele, mais um chefe de esportes, ficamos lá durante 3 horas no café, e ele manifestou o interesse de me contratar. Eu não vou entrar no detalhe de quais funções eu iria exercer, trabalhar lá, porque há outros profissionais trabalhando. Num primeiro momento, só eu. E aí eu digo para ele, olha, Thiago, acontece que foi uma reunião de muito profissionalismo, uma reunião muito agradável e muito cordial. Eu não conhecia o Thiago, só ouvia falar muito bem dele. E ele teve uma postura de grande retidão. E aí eu digo para ele, olha, realmente eu vou sair da Band, mas o Baldasso e o JB estão dizendo que vão sair comigo. E eles querem montar um projeto comigo. E o projeto estava ali, nós estávamos ali concebendo esse projeto, né? Para começar no dia 9 de outubro. Até nem no dia 9, nós ia começar na primeira segunda-feira de outubro, dia 1 ou 2 de outubro. E tinha um Grenal no dia 7, no dia 8, acho que era. Aquele Grenal que o Inter venceu por 3-2 no Beira-Rio. E aí, ele não, mas então vamos conversar todos. Vamos conversar então com o Baldasso e com o JB. A gente marca um segundo encontro, que acontece na casa do JB, e marcamos um terceiro encontro, que acontece na minha casa. Então foram 3 encontros que a gente teve, longos, demorados. Eu tomei um café com eles de quase 3 horas, em Porto Alegre. Depois eu, JB e Baldasso, conversamos com o Thiago e com mais alguns colegas da RBS na casa do JB, e depois o Thiago sozinho, na minha casa num sábado, num almoço, com um bom entrecô e um vinho tinto. Um bom entrecô, o entrecô tava bom. Um tinto também muito bom. Aquele assado teu, né? Isso. E aí, entre muita brincadeira que a gente fez lá, muita descontração, porque são pessoas de um grande nível, o Thiago é um cara bacana, Baldasso, JB e tal, e a gente se divertiu muito, mas a gente falou de assuntos sérios, e a negociação avançou, e depois, por questões que eu prefiro não declinar aqui e tal, claro, óbvio que ela não evoluiu, porque nós não estamos lá. Nós optamos, ao final das contas, porque nesses 10 dias de conversa com a RBS, o nosso projeto foi avançando, foi crescendo, né? Não estava no ar ainda, né? Mas nós adiamos em 1 semana a estreia por conta dessa negociação, mas chegou num momento que não dava mais, olha. E eu acho que o Thiago também foi nos seus limites, e ele melhorou, ele fez primeiro uma proposta para nós, que a gente achou que era muito difícil, aí foi lá em casa que a gente realmente aproximou muito as partes, estivemos muito próximos da parte do acerto, e aí optamos por ficar, e ele entendeu, e é uma relação que ficou, eu falo eventualmente com ele, a gente troca informação, alguma coisa
enfim, a gente tem, não houve nenhum tipo de... Não terminou em hipótese alguma de forma atritada, desgastada, terminou Certo. em altíssimo nível. Como tem que ser uma relação profissional quando há um convite? Esta é a segunda vez que eu sou convidado para voltar para a RBS. Outra vez foi quando o Rogério Caldana me convidou em 2003. Eu era diretor jornalista da Band. Eu jantei com ele, depois eu fui lá na RBS, na TV, fiquei lá 3 horas, quando o Flávio Dutra, era o chefe de esportes da RBS TV, se aposentou e ele me convidou para voltar, e na época eu optei por ficar na Band, eu era diretor de jornalismo e tal, eu optei por ficar na Band também, então, e também de forma muito profissional e muito adequada, como tem que ser uma negociação. Certo, não que seja, não sei se é o caso de vocês, mas também não é o que eu gostaria de saber, mas tu acha que a RBS às vezes impede muito que alguns profissionais tenham uma ascensão dentro da empresa ou até que possam ser contratados pelo fato de que esses profissionais não podem gerir os seus próprios canais simultaneamente com a empresa? Eu não consigo, eu não estou lá dentro para opinar sobre isso, né? Eu trabalhei lá dentro durante 6 anos, muito tempo atrás e tal. Graças a Deus saí, deixei as portas abertas, então não sei, mas eu estou vendo que está mudando, né? Que as pessoas estão lançando canais agora, né? O Bagé não conseguiu lançar o canal dele, mas ali ele pegou uma fase de transição, né? Logo depois eles levam o César, que tem canal, o Gabardo agora lançou canal, e parece que outros profissionais estão na iminência também de lançar canal. Então eu não tenho, eles têm uma empresa hoje, né? Isso foi nos dito nas reuniões, a Pulso, que aborda, justamente trata essas questões de internet, em especial de YouTube. Então, assim, Adriano, eu teria prejuízo, qualquer opinião minha nesse sentido seria muito superficial, né? Eu não estou lá dentro, entendeu? Eu não vejo, não sei esse bastidor como é que funciona, né? E também tem uma coisa, né, Adriano? Os assuntos da RBS dizem respeito à RBS. Eu posso ter a minha opinião sobre a cobertura do veículo, a abordagem, respeito muito. Acho que nós estamos falando de um grupo de comunicação que tem talvez a maior rádio do país, que é a Rádio Gaúcha, talvez seja a maior rádio do país. Acho que rivalizando com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, acho que as duas rivalizam. Do ponto de vista de tamanho, de pujança, de cobertura, de ter profissionais enviados para as grandes coberturas e tal, Gaúcha é uma rádio gigante. Então, mas o que não quer dizer que eu concorde com tudo que a Gaúcha faz. Eu vejo programas às vezes que eu não concordo, bom, mas é só a minha opinião, como eu não concordo da Bandeirantes, da Guaíba, da Grenal. Hoje eu tenho talvez uma condição mais isonômica para avaliar a rádio, porque eu não visto nenhuma bandeira, né? Eu visti 30 anos uma bandeira da Bandeirantes, hoje não. Então hoje eu sou um ouvinte. Né? E a rádio que eu tenho mais estado inclusive a Rádio Gaúcha, ficaria a Guaíba, a Bandeirantes, a Grenal e a Pampa eu não tenho o hábito de escutar, é uma questão de hábito. Né? E poderia escutar, não tenho nada contra, eu tenho amigos lá, família Gadré, gosto muito da família Gadré, Alexandre Gadré, ex-presidente da GERT, eu era da diretoria da GERT, Paulo Sérgio Pinto, há grandes profissionais, então não tenho hábito, a Bandeirantes eu escuto muito pouco, assim, porque eu escutei muito durante tanto tempo e talvez eu tenha optado por dar uma oxigenada, né, e tenho estado muito Gaúcha, eventualmente a Guaíba, assim, né, mas eu tenho ficado também muito no YouTube, no meu carro eu boto lá os canais que eu quero ver e fico ouvindo ou para me informar ou para me divertir. E tu acha que a audiência do debate raiz no lúdico assim das pessoas está mais como programas de YouTube ou de televisão ou como rádio mesmo? Tu sabe que a gente foi surpreendido agora nesse verão por quando a gente descobriu que tem um número de quem nos acompanha na televisão que é maior que o número de quem nos acompanha no telefone. Agora, no verão, em janeiro, estava 44%, que é um número extraordinário. A pessoa pode nos ver também no computador e tal, para televisão. Porque nós estamos na hora do almoço. E isso nos deixa muito satisfeitos, Adriano. Sabe por quê? Porque o sujeito que vê televisão ao meio-dia, normalmente ele não está sozinho. O sujeito que vê no celular, normalmente ele está sozinho, vendo no celular dele. Eventualmente com mais uma pessoa. O sujeito que no horário do almoço está nos vendo na televisão, que vai lá e bota, e vai, e entra no YouTube, entra no nosso canal para nos ver ao meio-dia, normalmente ele está com mais 2, 3 pessoas, quando não está com mais gente ao redor dele. Né? Normalmente as pessoas não almoçam sozinhas em casa.